Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre as fórmulas, das principais figuras espaciais, ou seja, o cálculo de volume. Tá? Você pode mostrar alguns resultados de volume de certas figuras usando o chamado produto triplo ou misto. Basicamente você faz um produto vetorial entre dois vetores numa base, por exemplo, se você pegar aqui o cubo, um vetor A aqui, um vetor B, quando você calcula o produto vetorial AB, você calcula basicamente essa área aqui da base, tá? E quando você multiplica escalarmente com C, que está aqui perpendicular aqui, quando perpendicular a essas duas arestas, você tem exatamente o volume dessa figura, tá? Então você pode mostrar alguns resultados usando o chamado produto triplo ou misto. Essa é a representação geométrica do produto misto. Ele calcula o volume de certas figuras espaciais. Tá? Então vamos lá. Olha. Então aqui você tem um cubo. O cubo, pessoal, ele tem todos os lados são iguais. Comprimento, largura e altura. Então o volume nada mais é do que o produto desses três comprimentos. A vezes A, que é A o cubo, tá? Já o paralelepípedo, o cuboide, o paralelepípedo reto, com um ângulo aqui reto, tem o paralelepípedo oblíquo, que não é o caso aqui, esse que tem um ângulo reto em cada aresta, em cada vértice, perdão, você tem um paralelepípedo, reto ou cuboide. Então ele tem um comprimento, uma largura e uma altura, A, B e C. Então o volume é o produto desses três comprimentos. Já o prisma, pessoal, um prisma regular, Então o prisma ele tem a forma aqui na base de um hexágono, Um hexágono onde você pode pegar esse hexágono e traçar aqui em vértices opostos, linhas imaginárias, e obter 6 triângulos equiláteros, tá? Então a gente sabe que o triângulo equilátero tem uma fórmula de altura, de área que você pode determinar. Então o volume desse prisma regular, pessoal, é a área da base, que é a área de 6, de 6 triângulos retângulos, vezes a sua altura, que vai daqui do centro até aqui, o centro da base superior até o centro da base inferior. É esse tamanho aqui, olha, a altura. Tá? Então a gente sabe que a altura de um triângulo retângulo, se você pega esse triângulo retângulo bem aqui, todos os ângulos internos do triângulo retângulo é 60 graus, você pode mostrar que essa altura desse triângulo é o lado, que são os três lados iguais, L raiz de 3 sobre 2. E a área desse único triângulo equilátero é 6 vezes a área do triângulo equilátero é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Também você pode mostrar isso, através aqui de relação trigonométrica, usando o teorema de Pitágoras. Você tem como mostrar tanto a altura do triângulo equilátero como a sua área, que é L quadrado raiz de 3 sobre 4. E aí, qual é a área da base desse prisma? É 6 vezes 6 triângulos, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então aqui são 6, se você contar na base são 6. Então você calcula dessa forma para o prisma regular a área da base e multiplica pela sua altura. E você vai ter o volume. Tá certo? Bem, aqui, continuando, você tem agora a pirâmide. Então você pode ter, eu fiz aqui dois tipos de pirâmide, uma pirâmide de base quadrada, ou uma pirâmide base hexagonal, tá? Então, quadrada, 4 lados, hexagonal, 6 lados. Então, essa pirâmide ela tem uma certa altura aqui, H, e o quadrado tem um certo lado aqui, Os lados são iguais aqui na base em rosa. Então, ele tem uma base B, que é a área da base é L ao quadrado, que é a área de um quadrado. Já a área da base aqui dessa pirâmide hexagonal é 6 vezes a área de triângulos equiláteros, que nós já vimos aqui no caso do prisma regular. Tá? Então o volume da pirâmide, pessoal, é 1/3
do produto da área da base vezes a altura. Então, se for aqui para o caso do hexágono, a área da base é essa. Se for para o caso do quadrado, é essa a base, né? A área da base. E você multiplica com a altura e calcula um terço disso, você obtém o volume ou da pirâmide quadrada ou da pirâmide hexagonal. Já para um cilindro, pessoal, você tem um cilindro, ele tem um certo raio, né? Aqui é um círculo, e aqui embaixo também tem uma certa altura. Então, o volume é πr² vezes h. πr² é a área da base, que é um círculo, vezes a altura, tá? Já a área lateral desse cilindro é o seguinte: quando você corta o cilindro ao longo dessa linha, né, e tira tanto o tampo de cima quanto o tampo de baixo, o que você vai ter é que esse comprimento aqui é o comprimento da circunferência. Ele vale 2π vezes esse raio, tá? E a altura é h. Então, a área lateral do cilindro é 2πr vezes h, tá? A área da base, tanto superior quanto inferior, é πr², que é esse valor bem aqui, ó. Perfeito? Vamos agora para o cone. O cone, pessoal, é essa figura aqui, né? Ele tem aqui a base circular, então a área da base é πr². Ele tem uma certa altura aqui, que vai desse vértice até o centro do círculo. E esse tamanho, digamos, essa espécie de hipotenusa aqui desse triângulo retângulo, essa hipotenusa é chamada de geratriz, tá? Então, o volume desse cone é 1/3 da área da base, que é πr², vezes a sua altura, tá certo? É muito parecido aqui com o volume do caso da pirâmide, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Só que a área da base aqui é um hexágono e aqui é um quadrado. Já aqui você tem um círculo, tá certo? πr². Bem, e aí como é que você determina, por exemplo, né? Você pode encontrar a geratriz aqui, olha, em função de h e em função do raio, né? Usando o teorema de Pitágoras, né? Você pode calcular essa geratriz aí. E aí, se você cortar aqui o cone desse vértice até o centro e tirar o tampo de baixo, você vai ter esse desenho, que é a área lateral, né, desse cone, né? A área da base é πr², tá aqui, ó, tá? Então, a área lateral desse cone, você vai ter aqui esse lado é a geratriz, e esse tamanho em torno do raio aqui, esse comprimento da circunferência é 2πr. E aí você poderia achar que a área seria o produto, né, de 2πr vezes g. Mas não é. A área lateral é, tirando 2, exceto 2, é πrg. E por que é esse resultado, né? Você pode pegar esse desenho e fazer uma espécie de regra de 3, né? Você vai ter basicamente o seguinte: você vai ter 2π, né? O comprimento total aqui do círculo é o que? Vai ser 2, e a área desse setor circular aqui, olha, se você fazer ele de fora a fora aqui, um círculo, vai ser o que? Vai ser 2π vezes o g, né? Que é o raio aqui desse círculo, aqui, se você desenhar um círculo completo. Então, vai ser 2πg, está para πr², que é a área total, né? Que é π... Então, o comprimento da circunferência vai ser 2πg, está para πg², que é a área do círculo, né? Que é o todo. Isso vai estar relacionado com 2π vezes 2π vezes esse comprimento 2πr vai estar para a área desse setor circular, né? Então, recapitulando, você vai fazer uma regra de 3, a área do círculo completo, né? Você vai pegar o comprimento do círculo completo, 2π vezes esse raio, que é 2πg, está para a área total, que é πg². E aí você vai pegar esse arco aqui, né? Esse arco aqui vai ser o arco, né? Você vai ter 2π vezes r, né? 2π vezes r, esse arco aqui, ó. Isso vai estar para que área, né? Então você vai fazer uma regra de 3 entre arco e área e vai obter o resultado que é πrg, tá certo? Aqui é uma sutileza. Então isso aqui é o cone.
Para fazer o tronco de cone, que é cortar aqui uma seção aqui transversa na parte superior do cone, você vai ter um tronco de cone. O tronco de cone vai ter um raio pequeno em cima e um raio maior embaixo, né? E uma certa altura. A área da base é πrzinho quadrado, perdão, a área superior é πrzinho quadrado e a área da base, né, inferior é πrzão quadrado. Então, o volume do tronco de cone, você pode calcular como sendo 1/3 da altura, que é essa distância do centro desse círculo até esse outro de baixo, de superior a inferior, essa altura. 1/3 dessa altura vezes a área da base maior, que no caso vai ser πrzão ao quadrado, mais a área da base menor, que é πrzinho quadrado, mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor. Então, esse é o cálculo do volume do tronco de cone. Tá? A esfera, pessoal, o volume é 4/3 de πr ao cubo, R é o raio da esfera, né? E a área é a área da superfície da esfera, né? A superfície dela é 4πr quadrado. Já um elipsoide, né? Um elipsoide você tem um volume que é 4/3 de π, é o produto dos 3 semi-eixos, né, desse elipsoide. Aqui o A, né, a distância do centro até a direção, digamos, x, do centro até a direção y, b, e do centro até a direção z aqui, tocando a superfície. Então, é esse comprimento vezes esse, vezes 1/3, 4/3 de π, dá o volume do teu elipsoide. E aqui o nosso toro, né, ou chamada rosca, né, ele tem um raio aqui maior do centro até o centro aqui desse círculo maior, né? Até essa distância do centro do círculo maior até o centro do círculo menor é um R maiúsculo, e um R minúsculo é o raio desses círculos menores, né? Quando você faz um corte dessa rosquinha transversalmente aqui na base. Então, o volume desse toro, ou da rosca, é 2π quadrado R, Rzinho quadrado, e a área, né, a área lateral da superfície dessa rosca ou toro é 4π quadrado Rzão vezes Rzinho, tá certo? Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos!